Salmo 133, verso 1. Eu quero saudar a todos com a graça e a paz de Jesus Cristo. Queridos irmãos, podem se assentar. Nós iremos iniciar hoje uma temática, uma minissérie muito importante, que é intitulada Os Atributos da Igreja. Vocês poderiam verbalizar no tempo 3 essa temática dessa minissérie, Os Atributos da Igreja? Vamos lá no tempo 3, 1, 2, 3. Os atributos da Igreja. Os irmãos já pegaram aí. Essa será a temática dessa minissérie, que nós iremos discorrer ao longo de 4 quartas-feiras, assim como nós tivemos o privilégio de estudar acerca da cristologia, a doutrina acerca da pessoa e obra de Cristo. De igual modo, nós iremos aí percorrer 4 encontros, aprendendo acerca dos atributos da igreja. Mas você pode estar se perguntando, pastor Arlen, quais são os propósitos para nós empreendermos tempo, atenção, para aprender acerca dos atributos da igreja? Quais são os propósitos? Propósito número 1, nós temos como objetivo mostrar aqui para os irmãos alguns aspectos da igreja de Deus, que vai mostrar a sua identidade. A igreja, ela tem identidade, e esses atributos irão expressar a identidade da igreja, a natureza da igreja. Eu quero fazer uma pergunta para vocês aqui. Você que é cristão, membro do corpo de Jesus, você valoriza a igreja? Essa é uma pergunta simples, mas muito pertinente. Você valoriza a igreja? A igreja, ela é tão importante para Jesus, que a Bíblia fala que Jesus amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Será que a igreja tem valor? Apocalipse capítulo 1, versículo 5, na parte final diz: aquele que nos ama e com seu sangue nos lavou dos nossos pecados. Então eu quero dizer para vocês que a igreja é muito preciosa para Jesus, e nós, como membros dessa igreja, devemos valorizá-la, empreendermos força, tempo para contribuirmos para o melhor acerca da edificação da igreja. Mas a questão é, quando nós não entendemos a identidade da igreja, a natureza da igreja, nós ficamos, por consequência, privados de termos um entendimento correto, de modo que venhamos valorizar e contribuir na igreja. Porque tem muitas pessoas que pensam, por exemplo, se nós fôssemos fazer uma enquete aqui, o que é igreja para você? Algumas pessoas responderiam o seguinte: a igreja é um local onde a gente se reúne. Se você sair daqui e falar assim, você sabe o que é igreja? Algumas pessoas vão dizer, sem dúvida, olha, ali na frente tem uma igreja. E as pessoas confundem igreja com estrutura, o edifício. Mas a igreja não é estrutura, edifício. Aqui é um local onde a igreja se reúne. Então, queridos, muitas pessoas depreciam e não valorizam a igreja porque não conhecem a sua natureza, a sua identidade. Um outro propósito que nós temos em mente ao tratar desses atributos da igreja é poder apresentar para os irmãos o seguinte: que nós precisamos viver e manter a identidade da igreja. Então esse é o segundo propósito da nossa minissérie. Nós temos como objetivo levar os irmãos a viver e manter a unidade da igreja. Se a gente aprender a identidade dela, a natureza dela, nós teremos, por consequência, condições de vivermos e mantermos essa identidade. Lá em Colossenses capítulo 1, versículo 9, o apóstolo Paulo, ele faz uma linda oração. Ele ora pelos crentes que estavam na cidade de Colossos. E quando ele orou, ele disse o seguinte: e desde o dia que o ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que sejais cheios do conhecimento da sua vontade em toda sabedoria e inteligência espiritual. Veja bem, Paulo, ele orava pela igreja de forma incessante, para que a igreja fosse conservada, cheia do conhecimento da vontade de Deus. Isso é importante, porque quando estamos falando de igreja, nós precisamos entender qual é a vontade de Deus acerca da igreja. E quando nós compreendemos qual é a vontade de Deus acerca da igreja, nós teremos condições de lutar para viver à altura daquele que Deus espera de nós, e de lutarmos para mantermos a identidade da igreja. A terceira razão, o terceiro propósito dessa minissérie é o seguinte: é mostrar para os irmãos que se nós vivermos de maneira diferente daquilo que Deus espera de nós, de acordo com os atributos da igreja, nós somos passivos da disciplina eclesiástica. Deixa eu explicar melhor aqui. Se eu não viver de forma apropriada aquilo que nós iremos aprender ao longo dessas quartas-feiras, eu sou passível de ser disciplinado pela igreja. Isso mesmo.
se eu não seguir, se eu não contribuir, se eu não entender e viver de acordo com o que Deus definiu, delineou na sua palavra, eu sou sujeito a ser disciplinado pela igreja. Então veja a importância dessa série, ou dessa minissérie, acerca dos atributos da igreja. Eu quero dizer para vocês que no ano 325 depois de Cristo, ou seja, 325 da era cristã, houve um grande concílio na cidade de Niceia, e nesse concílio, a igreja reconheceu 4 atributos acerca da sua identidade. A própria igreja reconheceu 4 atributos. Quais foram, quais são esses atributos? Primeiro, que a igreja é una. Segundo, que a igreja é santa. Terceiro, que a igreja é católica. Quarto, que a igreja é apostólica. Eu acho que quando eu falei católica aqui, algumas pessoas ficam meio surpresas, né? Mas a gente vai explicar isso. A igreja ela é una, santa, católica e apostólica. A gente vai ver um por um. Hoje nós iremos ver a primeira característica, o primeiro atributo, que a igreja é una. E você que vai participar direitinho na série, você vai perceber que católico não tem nada a ver com o que as pessoas pensam por aí, que é o catolicismo romano. A igreja é una, santa, católica e apostólica. Então isso diz respeito aos atributos da igreja. Mas você pode se perguntar, o que significa atributos? Geralmente, quando nós falamos de atributos, é muito comum a gente associar ao ser de Deus e das suas obras, os atributos de Deus. Mas quando a gente fala de atributos da igreja, o que vem a ser isso? Qual é o significado de atributo? Atributo é uma coisa bem simples, é básico. Significa característica, significa qualidade, significa predicados. Por exemplo, se eu for me referir aos diáconos da igreja, por exemplo, diácono Messias, diácono Sidney, diácono Géssio, e for falar sobre os atributos que eles têm, eu posso dizer o seguinte: os diáconos da igreja batista conservadora são humildes. A humildade na vida dos diáconos da igreja diz respeito a um atributo que eles têm, ou seja, uma característica, um predicado, uma virtude. Então, quando a gente trata de atributos da igreja, nós estamos falando de qualidades da igreja, características da igreja. Mas nessa altura a gente precisa entender o seguinte, que quando nós estudamos acerca da igreja, vocês que já participaram de estudo conosco, vocês sabem muito bem que a igreja de Jesus, ela tem 2 aspectos. Quantos aspectos? 2. Como o pastor Arlan gosta de mencionar, é o aspecto dual da igreja. A igreja ela tem um aspecto universal e um aspecto local. Ou a igreja tem um aspecto invisível e um aspecto visível. Me permite explicar. Quando eu falo de igreja universal, é o mesmo que dizer igreja católica. Em que sentido? Que a igreja ela não se limita ao bairro Pequi, por exemplo. A igreja não se limita à cidade de Eunápolis. A igreja não se limita ao estado da Bahia. A igreja não se limita à nação brasileira. A igreja ela existe em todo lugar. Então, quando a gente fala da igreja num aspecto universal, nós estamos fazendo referência ao caráter da igreja, pois ela está em todos os lugares do mundo. Isso significa a natureza universal da igreja. Então, por exemplo, nós estamos reunidos aqui agora. Aqui é uma igreja local, ou seja, uma igreja localizada em um espaço geográfico. Então, a gente tem a igreja universal e a igreja local, localizada. A igreja é um local geográfico. E quando a gente fala igreja invisível e visível, alguma pessoa pode estranhar, né? Peraí, igreja invisível, como assim? Eu explico. Tudo tem explicação. Quando fala de igreja visível, é no sentido que é a igreja como Deus a vê. Por exemplo, se nós nos reunimos como estamos aqui hoje, reunidos para poder adorar a Deus e ouvir sua palavra. A pergunta é, será que todas as pessoas que estão presentes num local de culto com a igreja, será que realmente todos são cristãos verdadeiramente? Aí a Bíblia vai dizer que nesse aspecto da igreja invisível, a igreja é como Deus a vê, ou seja, Deus conhece quem é verdadeiramente cristão. Lá em 2 Timóteo 2,19, por exemplo, Paulo escreveu dizendo que, todavia, o fundamento de Deus fica firme, tendo este selo: o Senhor conhece os que são seus, e qualquer que professa o nome de Cristo, aparte-se da iniquidade. Ou seja, o Senhor conhece os que são seus. Então, posso dizer que todo mundo esteja com a Bíblia na mão, bem vestido, para cultuar a Deus, mas não significa necessariamente que todos são cristãos, porque só Deus conhece aqueles que verdadeiramente o são. Mas a igreja visível, o que significa isso? É a igreja como nós a vemos, ou seja,
o povo reunido. Então, como nós enxergamos a igreja? Dessa forma aqui. Pessoas que professam a fé em Jesus, diz que são cristãos, então a igreja vê dessa forma, a igreja visível, como nós a vemos. Então, a gente precisa entender isso, por quê? Se a gente não entender a natureza da igreja no aspecto dual, que ela é universal e local, a gente vai ter dificuldade de entender os atributos dessa igreja. Eu quero ler um texto com vocês, 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 2. Vamos verificar isso. Igreja universal, igreja local. Leiamos. A igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, chamados santos, com todos os que em todo lugar invocam o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nós. A pergunta para vocês. Esse versículo aqui apresenta os dois aspectos da igreja. Eu quero perguntar para vocês, onde está ali a igreja local? Esse versículo fala da igreja local. Qual é a frase que nós podemos identificar ali? Vocês estão preparados. A igreja de Deus que está onde? Em Corinto, ou seja, a igreja estava localizada em uma cidade. A cidade se chamava Corinto, o aspecto local da igreja. Agora, me diga aí onde está o aspecto da igreja universal. Estou ouvindo algumas pessoas aqui. Será que todo mundo está acompanhando? Todo mundo está acompanhando aí no fundo? Alguém quer dar uma sugestão? Aqui eu sei que tem muita gente fera aqui de Bíblia, viu? Já fizeram muito curso com a gente. Alguém? Quer se habilitar? Isso mesmo, olha os marão ali, maravilha. Então, chamados santos com todos, olha a pluralidade, com todos os que em todo lugar invocam o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nós. Ou seja, esse versículo aqui dá base para os dois aspectos da igreja. A igreja local em Corinto, a igreja universal em todo lugar. Todos que em todo lugar invocam o nome do Senhor. Os irmãos entenderam direitinho? Então, quando a gente trata da questão dos atributos, as características da igreja, ela começa na igreja no aspecto universal, igreja invisível, que só Deus vê, todo mundo. Mas as mesmas características que estão embutidas na igreja no aspecto geral, ela deve ser visível na igreja local, deve ser expressa. Então, cada virtude dessa, a igreja é una. A igreja é santa, a igreja é católica, a igreja ela é apostólica. Todas essas 4 virtudes são expressas também na igreja local e nós iremos perceber no decorrer dos nossos estudos. Amém, meus queridos? Qual será o atributo que nós iremos discorrer hoje? Que a igreja é o quê? Una. Ou seja, nós iremos falar sobre a unidade da igreja. A igreja, ela é essencialmente una. Assim como Deus é uno, assim a igreja é una, ela é essencialmente una. Para a gente poder compreender melhor, eu quero apresentar para vocês um esboço aqui, que nós iremos tentar percorrer hoje. Vamos lá? Coloquei 7 tópicos ali, para poder discorrer com vocês. Queira Deus que tenhamos tempo suficiente e hábil para discorrer cada um. Quero falar sobre a fundamentação para a unidade da igreja, ameaças à unidade da igreja, virtudes essenciais à unidade da igreja, expressando unidade na igreja universal, expressando unidade na igreja local, importância da unidade da igreja e, por fim, implicações da unidade da igreja. Primeiro tópico, nós iremos ver o embasamento. Será que a Bíblia, ela ensina, ela respalda essa característica da igreja como sendo una? Com certeza sim. Eu quero mostrar para vocês que no Novo Testamento, especialmente, nós temos uma gama expressiva de textos escriturísticos que retratam a unicidade ou a unidade da igreja, que a igreja é una. Por exemplo, Mateus capítulo 16, versículo 18. Jesus estava confabulando com o apóstolo Pedro, e Jesus disse: pois também eu te digo, que tu és Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Vejam bem, Jesus disse que edificaria a sua igreja. A expressão que Jesus usa, que ele vai edificar a sua igreja, você percebe que está no singular. Jesus não diz, eu vou edificar as minhas igrejas. Ele diz o quê? Edificarei a minha igreja. Então, esse texto, por si só, ele já é suficiente para mostrar a unidade da igreja. Cristo, ele não tem duas igrejas. Cristo tem uma única
igreja. Então ele diz que edificaria a sua igreja. O apóstolo Paulo, quando ele estava se despedindo dos pastores de Éfeso, Paulo havia mandado chamar de Mileto, e quando Paulo estava ali com os pastores da igreja de Éfeso, Paulo começou a explicar algumas coisas, como ele procedeu diante da igreja, e depois que ele estava concluindo o seu discurso, Paulo, ele passou a dar algumas orientações para aqueles pastores, como eles deveriam proceder à medida que eles pastoreassem o rebanho. E Paulo disse no versículo 28 o seguinte: olhai por vós mesmos, e por todo o rebanho, sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos, para apacentardes a igreja de Deus, que ele resgatou com seu próprio sangue. A pergunta: Jesus, ele morreu para salvar quantas igrejas? Uma única igreja. Então, ele resgatou a igreja com seu próprio sangue. Então, Cristo, quando ele foi dependurado na cruz do Calvário, lá no Gólgota, ele não foi sacrificado simplesmente, como algumas pessoas pensam, para salvar igrejas. Não, ele morreu, deu sua vida pela igreja. Eu já mencionei, mas quero apresentar a referência bíblica, Efésios 5:25, na parte B. Paulo diz que o marido deve amar a esposa, como também Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela. Percebam, não foi por elas, como dizendo, são várias igrejas, não. Morreu por uma igreja. Então, Cristo Jesus, ele tem apenas uma igreja, e isso já é suficiente para mostrar que a igreja, verdadeiramente, ela é una, a unidade da igreja. Entretanto, para que nós venhamos aprofundar acerca da compreensão dessa verdade, eu quero apresentar aqui mais argumentos que corroboram, que confirmam a veracidade que a igreja é una. Por exemplo, o significado da palavra igreja. Quem aqui sabe o que significa a palavra igreja? Pastor, está bonita pergunta, hein? A palavra igreja, ela vem do grego eclesia, ou eclesia, dependendo da fonologia adotada, e significa basicamente a assembleia dos chamados. Algumas pessoas pensam somente de chamados para fora, mas a igreja é muito mais que isso. Por que ela é mais do que isso? Porque quando você pensa a igreja simplesmente como chamados para fora, haverá um problema. Porque algumas pessoas, por exemplo, os desigrejados, ou os antidenominacionais, eles geralmente não gostam de comungar com a igreja, de manter comunhão, e diz o seguinte: eu sou a igreja. Mas será que é isso mesmo? A palavra, queridos, igreja, é mais do que chamados para fora, porque de fato são chamados para fora, mas para compor uma assembleia. Não é para ficar inerte, individual, eu sozinho, não. São pessoas que são chamadas de dentro do pecado do mundo para compor uma comunidade de homens e mulheres de Deus. Pessoas que estão aliançadas com Cristo e unidas a Ele. Portanto, quando a gente fala de chamados para fora, fica muito vago. Porque alguém pode pensar, não, Deus me chamou para fora. Mas para quê? Para compor uma assembleia. Então percebam, se vários foram chamados do pecado do mundo para compor uma assembleia, você já percebe que há uma unidade nisso. Não é cada um por si, de forma espalhada, diversificada, não. Vários são chamados, mas para compor um grupo, uma comunidade, uma igreja. Vocês me entenderam? Então, o significado da palavra por si também já aponta a unidade da igreja. A palavra igreja, ela aparece no Novo Testamento cerca de 115 vezes, 110 das quais fazendo referência à igreja do Deus vivo, para vocês terem uma ideia como a Bíblia trata acerca da igreja. Um outro argumento que fortalece a unidade da igreja é o seguinte: na Bíblia, nós iremos encontrar várias comparações feitas em relação à igreja. É chamada de metáforas, é uma figura de linguagem que encerra comparação, e no caso da igreja, ela é comparada de diversas maneiras. Por exemplo, a igreja é comparada à família, ela é a família de Deus. Leiam comigo esse texto de Efésios capítulo 2, versículo 19. Vamos juntos? Efésios 2:19. Assim que já não sois estrangeiros nem forasteiros, mas concidadão dos santos e da família de Deus. Paulo aqui, ele está comparando a igreja com a família de Deus. E você percebe que ele não fala as famílias, ele fala a família, no singular. Então, todos aqueles que são cristãos, são membros da família de quem? De Deus.
Nisso a gente percebe como a igreja, meus irmãos, é valiosa. A igreja não é qualquer povo. A igreja é a família de Deus. E aqueles que se convertem a Jesus Cristo, eles passam a ser membros dessa grande família. A igreja é comparada à família de Deus, e isso aponta para a sua unidade também. Uma outra metáfora que a Bíblia emprega para se referir à igreja é o corpo de Cristo. Vocês já leram isso no Novo Testamento? A igreja sendo comparada ao corpo, a igreja é o corpo de quem? De Cristo, é também uma metáfora. Então, é um único corpo composto de vários membros. Então, eu não sou a igreja, você não é a igreja, nós juntos compomos a igreja, porque a igreja não é um membro, a igreja é um corpo, e o corpo é um conjunto de membros, cuja cabeça é Jesus Cristo, que comanda, que manda as coordenadas, que guia, que reina, que governa, que determina a sua vontade para o seu corpo. Então, queridos, a metáfora da igreja como corpo já indica também a sua unidade. Nós cantamos aqui hoje, somos corpo. Foi isso? Assim que recebeu um novo coração, somos um corpo. E tem pessoas que às vezes quando vai cantar, não percebe e fala, somos corpos. Nós não somos corpos. Somos corpo, no singular, porque somos membros de um único corpo. 1 Coríntios capítulo 12, versículo 12. Vejam comigo, 1 Coríntios 12, 12 e 13. Então, isso aqui é o embasamento escriturístico, bíblico, acerca da unidade da igreja. A igreja é una. Porque assim como o corpo é um, e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, são um só corpo, assim é Cristo também. Pois todos nós fomos batizados em um espírito, formando o quê? Um corpo. Quer judeus, quer gregos, quer servos, quer livres, e todos temos bebido de um Espírito. Ou seja, quando a pessoa se converte, ela é batizada pelo Espírito Santo no corpo de Cristo. De maneira que o Espírito Santo, ele une todos os crentes formando o corpo de Jesus Cristo. Isso indica a unidade da igreja. Nós vimos aqui na virada de ano, Efésios capítulo 4, versículo 4, onde Paulo vai dizer que há um só corpo. Mas além da Bíblia comparar a igreja como família de Deus, como corpo de Cristo, a Bíblia também compara a igreja como a noiva de Cristo. Isso é até interessante, porque a gente percebe no Novo Testamento que ora a Bíblia faz referência da igreja como noiva, ora a Bíblia faz referência da igreja como sendo esposa. Esposa por quê? Porque já é um compromisso, já é algo certo, já é algo que é garantido, é assegurado, porque nós sabemos que primeiro vem o noivado, depois o casamento. Mas a igreja também, além de ser comparada como noiva, já como esposa, por quê? Porque o casamento é seguro. Não é aquele tipo de compromisso que a pessoa noiva e fala assim, rapaz, isso não vai dar certo não, vamos desmanchar o compromisso. Não, com Jesus é diferente. Ele comprou a igreja na cruz, selou, noivou com a igreja, mas em breve ele vai vir para consumar o casamento e nós estaremos nas bodas do Cordeiro. E essa figura, queridos, retrata justamente que a igreja, meus irmãos, ela é una. Cristo, ele não tem várias noivas. Cristo tem uma única noiva. É interessante que quando a gente lê o Novo Testamento, nós iremos perceber que várias referências são feitas a Jesus como sendo noivo. Por exemplo, Marcos 2,19, Mateus 9,15, Lucas 5,34. Jesus, ele é procurado pelos religiosos perguntando acerca do jejum. Porque os discípulos de João jejuavam, os fariseus jejuavam, mas naquela altura, naquela ocasião, os discípulos não estavam jejuando, e eles perguntaram por quê. A gente vai dizer, porventura andarão tristes os filhos das bodas, enquanto o noivo está com eles? Ou esposa, dependendo da tradução? Ou seja, Cristo, ele é colocado como noivo, é um único noivo para uma única noiva. Isso reforça a unidade da igreja. João Batista chegou a dizer, por exemplo, que ele não era o noivo, ele era o amigo do noivo. Vocês se lembram? João capítulo 3, versículo 39. Então isso aqui, irmãos, reforça a unidade da igreja. A igreja é una. Só que além da gente contemplar esses argumentos, o significado da palavra igreja, as metáforas em relação à igreja, o próprio Jesus Cristo, ele falou acerca dessa unidade, que a igreja é una. Vejam bem, João capítulo 10, versículo 16. Leia comigo. Olha o que Jesus disse. Ainda tenho outras ovelhas que não são desse aprisco.
também me convém agregar estas, e elas ouvirão a minha voz, e haverá muitos rebanhos e muitos pastores, é isso? Haverá um rebanho e um pastor, que é Cristo. Ou seja, queridos, o próprio Jesus falou acerca da unidade da igreja. É um só rebanho, é um só pastor. Mas Cristo, além de ter falado acerca da unidade da igreja, Jesus Cristo orou por essa unidade. Se não, vejamos, João 17, versículos 20 a 23. Então, o próprio Jesus, ele orou ao Pai em favor da unidade da sua igreja. Vejam bem, eu não rogo somente por estes, mas também por aqueles que pela sua palavra hão de crer em mim, para que todos sejam um, como tu, ó Pai, o és em mim e eu em ti. Que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. E eu dei-lhes a glória que a mim me deste, para que sejam um, como nós somos um. Eu neles e tu em mim, para que eles sejam perfeitos em unidade, e para que o mundo conheça que tu me enviaste a mim, e que tens amado a eles, como me tens amado a mim. Eu quero dizer que a unidade da igreja é fruto, é resultado da oração do Salvador. O próprio Cristo, ele não somente tratou do assunto unidade, mas ele orou ao Pai. Foi na oração sumo sacerdotal, Jesus diante do Pai orando e pedindo unidade. É uma expressão que nós vimos ali no versículo anterior, que eles sejam perfeitos em unidade. Eu não consigo entender como muitos cristãos não lutam para preservar essa unidade por qual Jesus orou, pelo qual Jesus orou. Ele orou para que a igreja fosse unida. Eu volto à pergunta que eu fiz inicialmente. Você valoriza a igreja? Jesus amou tanto a igreja, deu sua vida por ela, e ele orou, Pai, que a igreja seja unida. Que eles, os membros, sejam um. Meus queridos, vocês perceberam o nível de comunhão que Deus quer que o seu povo tenha? Não dá para entender pessoas que se dizem cristãs, mas querem ser cristãs isoladas. Não tem cabimento. Isso desconfigura aquilo que o Senhor definiu na palavra. Não há possibilidade de você ser cristão fora do corpo. Unidade. Jesus orou pela unidade. Mas ele não somente falou de unidade, orou pela unidade. Jesus, ele deu a sua vida pela unidade da igreja. Ele morreu pela igreja. E olha só Apocalipse 5:9. Leiam comigo. Apocalipse 5:9. E cantava um novo cântico dizendo, digno és de tomar o livro e de abrir os seus selos, porque foste morto, e com teu sangue compraste para Deus homens de toda tribo, e língua, e povo, e nação. Ele comprou de todas as nações para compor uma única igreja. Queridos, foi preço de sangue pela unidade da igreja. Então quero já mostrando para vocês aqui a fundamentação disso, como a união dos crentes é importante. Como a comunhão da igreja, inclusive o aspecto local, que a gente vai ver o aspecto universal e o aspecto local, é fundamental, porque Cristo quis assim. Outro argumento, o Espírito Santo operou a unidade na igreja. Efésios capítulo 4, versículo 3, texto conhecido porque foi pregado na vigília. Assim lemos, procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Vejam, Paulo nesse texto, e também naquele que eu mencionei para você de 1 Coríntios 12, 12 e 13, é ele quem opera a unidade. Vocês perceberam? Procurando guardar a unidade é o Espírito Santo quem dá a unidade. Sendo assim, vocês percebem aqui que o papel da igreja não é criar unidade. O papel da igreja é manter, procurar, guardar, preservar a unidade que já foi dada pelo Espírito Santo. E é interessante que quando a gente leu a profecia de Joel 2:28, acerca do derramamento do Espírito Santo, Joel já havia vaticinado, profetizado muito tempo antes, que quando o Espírito Santo viesse, ele viria sobre vossos filhos, vossas filhas, sobre os jovens, sobre os velhos, sobre os servos e sobre as servas. Sabe o que significa? Que quando o Espírito Santo veio, irmãos, em Atos capítulo 2, cumprindo-se o dia de Pentecostes,
todas as barreiras foram quebradas e os preconceitos foram rompidos. Barreiras sexuais, o Espírito Santo desceu sobre os filhos e sobre as filhas. Barreiras etárias, o Espírito Santo desceu sobre jovens e velhos. Barreiras sociais, o Espírito Santo desceu sobre servos, escravos e escravas. Ou seja, o Espírito Santo trouxe unidade para a igreja de Cristo. Queridos, com isso eu quero aproveitar aqui o ensejo, a oportunidade de dizer o seguinte, que no corpo de Jesus, na igreja de Jesus, não tem nem grande nem pequeno. Todos nós estamos nivelados ao mesmo patamar. Nós somos membros do corpo de Cristo, e conforme Paulo vai dizer, além de sermos membros do corpo de Cristo, somos membros uns dos outros. Então não, eu canto melhor e eu tenho que ter mais regalia. Não, senhores. Porque eu prego muito, eu tenho que ter mais regalia. Não, senhores. Nós somos membros do mesmo corpo. Nós somos integrantes da mesma família. Nós somos ovelhas do mesmo rebanho. Pastor, mas meus dons não são visíveis. Eu queria ter aquele dom de chegar lá na frente e pregar. Meus dons parece que é só de aconselhar. Você está achando isso ruim? Se foi Deus que te deu o dom. Você está pensando que o dom significa simplesmente a pessoa cantar aqui na frente ou pregar? Não. O dom é dado pelo Espírito Santo, mas isso não faz você inferior a ninguém. Todos estamos nivelados ao mesmo patamar diante de Deus. Então, não dá para entender crente que quer ser melhor do que o outro. Ele não entendeu o Evangelho. Ele não entendeu a cruz de Cristo, se ele proceder dessa maneira. Mas quando nós entendemos quem é Jesus, quem somos nós, segundo a Bíblia, o que é a igreja, quem é a igreja, meus irmãos, isso não haverá no nosso meio. Nós serviremos uns aos outros, nós ajudaremos uns aos outros. É como Paulo diz em Filipenses 2:3, nada façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade, considerando uns aos outros superiores a si mesmo. Uma outra questão que essa verdade da unidade da igreja já nos mostra é o seguinte, que não há hierarquia autoritária na igreja. Se houver qualquer tipo de hierarquia, não é hierárquica, é funcional. Porque, como eu mencionei para vocês, não tem grande nem pequeno. Mas eu sou pastor, eu sou maior do que o membro da igreja. Não, nós temos a mesma dignidade diante de Deus. A mesma oração que eu faço e Deus ouve, Deus também ouve a sua oração. Porque o que a Bíblia vai nos mostrar que meus irmãos, o sacerdócio universal dos crentes. Todos nós, através de Jesus e do seu sacrifício, temos acesso direto ao Pai. Então não tem essa não, de escadinha, eu sou maior do que vocês. Não, senhores, nós somos irmãos. O que muda é a funcionalidade no corpo. Deus me deu a função de pastorear, de guiar, mas nós somos uma família, não tem ninguém melhor do que ninguém. Os irmãos me entendem? Você conhece aquela pessoa que parece que, quando ela começa a pregar, começa a ter conhecimento da Bíblia, começa a querer ser melhor do que as pessoas? Não entendeu nada do Evangelho. Mas quando você entende a Bíblia, você vai perceber que não existe esse negócio de hierarquia, um maior do que o outro. Não, senhores. Todos aqui somos irmãos, uma família, e o que muda é a funcionalidade. Assim como no seu corpo você tem mãos, você tem pés, cada membro no seu corpo tem a sua função. Aí significa que um membro do seu corpo é inferior ao outro? Não. Todos são importantes e essenciais. Então, queridos, verdadeiramente a igreja é una. Só que me permita falar acerca das ameaças à unidade. Nós já sabemos que a gente não tem como destruir a unidade porque foi dada pelo Espírito. Nós não criamos a unidade porque é o Espírito Santo quem criou. Mas se nós não tivermos cuidado, nós podemos prejudicar a unidade da igreja. Eu quero mostrar para vocês alguns perigos que pode acontecer, que pode ameaçar a unidade da igreja. Ameaça de número 1, maledicência. Você sabe o que é isso? Está na Bíblia, viu? Não é o pastor criando palavra aqui não. Maledicência é o ato de maldizer, de falar mal. Você conhece alguém, na linguagem mais rasteira e popular, o chamado fofoqueiro ou fofoqueira? É aqueles que cometem o ato de maldizer, a maledicência, ele fala mal. E isso é uma ameaça à unidade da igreja. Eu quero ler com vocês Colossenses 3:8. Vejam bem o que Paulo vai dizer. Mas agora, despojai-vos também de tudo. O que nós precisamos despojar como cristãos? Da ira, da cólera, da malícia e do quê? Da maledicência, das palavras torpes da vossa boca. Eu quero chamar a atenção para a expressão ali, maledicência. Você sabia que
Essa palavra, expressa maldizer, maledicência, está intimamente ligada com o diabo? Vem da mesma raiz, diabolos, que é acusador, difamador. E você acredita que tem crente que vive dessa forma aqui? Fofocando, falando da vida dos outros. Ele não tenta ajudar, ele não ora por ninguém. Agora, para falar mal, é com ele mesmo. Isso, meus irmãos, é um desserviço para a igreja. Isso é um desserviço para o reino de Deus. É o ato de maldizer, a fofoca. É a pessoa falar da vida alheia, desconstruir as pessoas, falar mal, enfim. Isso é um pecado que conspira e tenta minar a unidade da igreja. Alguma vez você já tomou conhecimento de alguém ter falado mal de você? Você gostou? Você que já passou por isso, você gostou? Você acha que isso é bom de ser feito? Irmãos, a pessoa quando fala mal da gente, dói. Às vezes desconstrói tudo, uma coisinha, às vezes não era nada demais, a pessoa pega, desconstrói e sai falando mal de você. Vai para uma pessoa que serve de combustível, começa a falar. Aí aquela pessoa que às vezes te enxergava de uma maneira, quando te vê depois do que ela ouviu da parte do maldizente, já muda até o tratamento. Por exemplo, uma pessoa está falando mal de outra, e de repente aquela pessoa que ele está falando mal, aparece, aquela pessoa que ouviu, ela já muda um pouquinho, muda. Ela vai tentar se esforçar, mas ela já vai ficar olhando para a pessoa com um olhar diferente. Isso é desconstruir uma pessoa dentro da outra. A maledicência acaba, destrói, prejudica, é coisa do diabo. Ele que é o caluniador, ele que é o difamador, ele que cria discórdia e quer que os crentes entrem nesse caminho. Isso é um pecado terrível, irmãos. Lá em Provérbios 6, 16 e diante, o proverbista vai dizer que há alguns pecados que a alma do Senhor aborrece, mas tem um que a sua alma detesta. Sabe qual é? Aquele que semeia contendas entre os irmãos. Deus abomina isso. Eu quero ler esse texto com vocês, Provérbios 6. Vamos ler rapidamente. E testemunha falsa, ele vem enumerando. Que profere mentiras e o que semeia contendas entre os irmãos. Versículos anteriores vai mostrar que a alma de Deus aborrece. Deus detesta pessoa fofoqueira. Então tem pessoas que às vezes, irmãos, ao invés de estar orando, ao invés de estar ajudando as pessoas, não, falando da vida alheia. Quero voltar um pouquinho, eu quero que isso fique claro para os irmãos. Essas 6 coisas aborrece o Senhor. E a 7ª, a sua alma, aí ele começa a enumerar. Aí quando chega no 19, ele vai falar sobre a 7ª, é aquele que semeia contendas entre os irmãos. Isso é uma obra de Satanás. E se um crente, ele passar a viver dessa forma, ele está prestando um serviço para o diabo. Ele está querendo arruinar aquilo que Jesus orou, que deu a vida para que acontecesse, que é a unidade da igreja. Os irmãos estão me entendendo? Lá em Provérbios 11, 9, diz o seguinte, que o hipócrita, me ouçam, o hipócrita com a sua boca danifica o seu próximo, mas os justos são libertados pelo conhecimento. Tiago 4, 11, 12, leiam comigo. Isso tem que ficar claro, porque a igreja, ela deve crescer em unidade e não retroceder. Só que a ameaça, a gente tem que identificar a ameaça para combater a ameaça. Vamos lá, Tiago 4, 11 e 12. Irmãos, não faleis mal uns dos outros. Quem fala mal de um irmão e julga seu irmão, fala mal da lei e julga a lei. E se tu julgas a lei, já não és observador da lei, mas juiz. 12. Há um só legislador e um juiz, que pode salvar e destruir. Tu, porém, quem és que julgas a outrem? Chega e está falando, olha, você não pode falar mal um do outro, não. Isso não agrada a Deus, você está se contrariando, você está se colocando num lugar de juiz. Aí no 12 ele fala, há um só legislador e um juiz, é só Deus que pode salvar e destruir. Tu, porém, quem és para estar falando mal dos seus irmãos? É isso que Tiago está falando para nós. Quem são vocês para estar falando mal um do outro? Vocês estão querendo se colocar no lugar de Deus, que é o juiz e o legislador? Quem é vocês? Meus irmãos, a maledicência é um pecado terrível. E olha só, eu queria aqui me dirigir aos pais cristãos que estão me ouvindo agora. É muito comum existir algum desentendimento na igreja, algum irmão que às vezes não tem maturidade, acaba falando alguma coisa ofensiva, enfim, nós somos passíveis, embora isso não deva ocorrer. Pode, mas não deve. Aí tem pessoas, por exemplo, o casal, que acontece alguma coisa na igreja, quando chega em casa, sabe o que ele vai fazer? Vai descarregar.
Pois é, você viu fulano de tal e fulano, e ciclano. E os meninos estão vendo. Os meninos estão assistindo tudo. Qual é a mensagem que você está mandando para o seu filho? Que a igreja tem valor? Porque a igreja não vale nada. Aí o menino vai crescendo, só ouvindo o pai reclamando da igreja, a mãe reclamando da igreja, o filho vai pensar o quê? Quem quer comer com a igreja? Reverendo. E isso, o pastor fez bem notar, às vezes a pessoa é o problema da igreja, e quando chega em casa, ela está falando mal dos outros, sendo que é o problema, são eles mesmos. E o filho está ouvindo aquilo. O filho vai crescendo, vai crescendo, vai crescendo. Qual é a imagem que ele vai ter de igreja na cabeça dele? Meu pai só anda falando mal da igreja, minha mãe só anda falando mal da igreja. O que é igreja para o menino, então? Aí depois o menino vai crescendo, não quer meia com a igreja, não quer afinidade com a igreja, e você não sabe por quê. Os próprios pais contribuindo para a destruição dos filhos. Vocês estão me entendendo, queridos? O pastor Arlan já contou um caso aqui, até engraçado, embora sério, que o pastor foi visitar uma família, e quando chegou na casa lá da família, o menino da casa, o filho do casal, começou a circular o pastor. Ele se curava atrás da cabeça do pastor, olhava, depois ia para o rosto do pastor, olhava. Aí o pastor perguntou, por que estava fazendo? O que, menino? O pastor se preocupado que tem alguma coisa na minha cabeça, né? Aí o menino foi e respondeu, não é que papai e mamãe falou que o senhor tem duas caras. Aí o pastor chegou em casa e o menino está procurando a outra. Vocês entenderam? Ou seja, isso vai destruir os seus filhos. Você tem que ser realista com seu filho. Olha, filho, a igreja tem problema porque nós somos pecadores e nós compomos a igreja. Você tem que ensinar seu filho até lidar com o problema. E não ser uma lenha na fogueira. Meus irmãos, muitas famílias têm sido destruídas por causa da maledicência. E a igreja, por vezes, ela é afetada por causa disso. Quer dizer para vocês, irmãos, que a gente tem que vigiar. Se você querer tratar de alguma coisa que às vezes você não concorda, chega o seu marido, sua mulher, conversa particular, de forma sábia, mas tem gente que não quer resolver nada. É fofoca mesmo. É fofoca, não quer. Ele se satisfaz de falar da vida alheia. Porque se for um problema, por exemplo, com o pastor da igreja, ou meu marido, minha mulher, vamos começar aqui, vamos marcar para conversar com o pastor, para ver se ele explica para nós o que está acontecendo. Cadê a coragem? Aí a pessoa, ela não quer resolver o problema, é que ela quer manter falando mal dos outros. Então tem algum problema, alguma discordância, alguma coisa que não consegue entender, por que a igreja faz isso, faz aquilo, procure entender. Mas não seja uma pessoa maldizente não, porque você vai estar prestando serviço para Satanás e prejudicando aquilo, porque Jesus Cristo morreu na cruz. Ele deu sua vida para salvar a igreja, para que a igreja fosse unida e não desunida. Amém, meus queridos? Então, esse é um primeiro obstáculo para a unidade da igreja, a primeira ameaça. Segunda ameaça, o ódio. Na vida cristã, há a possibilidade da pessoa chegar a um ponto dela nutrir ódio no coração. Às vezes pelo irmão, para uma irmã que fala alguma coisinha que não gostou. E isso é muito sério. Isso tem que ser tratado de forma imediata. Porque quando a ira está no coração, ela vai sendo nutrida e ela se torna um ressentimento, uma amargura tão grande, que lá o escritor Zebeu vai dizer, irmãos, que a questão da raiz da amargura vai perturbar a pessoa e vai contaminar as pessoas que estão em volta dela. A raiz de amargura que o escritor Zebeu chama. Tem que ser tratado logo. Se uma pessoa te ofendeu, o que a Bíblia ensina você a fazer? Vai lá, orienta a pessoa, você me machucou, se retrate. Se a pessoa não te ouvir, chama um pastor, chama as pessoas, testemunhas, mas você não pode nutrir ódio no seu coração. Porque o ódio, ele é um elemento também que conspira contra a unidade da igreja. Provérbios 10, 12. Vamos ler esse texto juntos? O ódio excita contendas, mas o amor cobre todas as transgressões. Quando a pessoa nutre ódio no coração, vai desaguar no quê? Contendas, brigas, atritos, desavenças. Então, o ódio, a ira, pode ser um obstáculo para a unidade da igreja. Pode prejudicar a unidade da igreja. Terceiro perigo, egoísmo, individualismo. A individualidade, meus irmãos, tem que ser respeitada de cada um. Mas tem pessoas que querem servir a Deus no contexto do individualismo, é só ele. Por exemplo, se a família estiver tudo bem, ele está alegre, ele ora só pela família, ele ora só pela dispensa dele, ele ora só pela sua própria vida. Não se preocupa com ninguém, pessoas egoístas. E o egoísmo na igreja, meus irmãos, é um perigo para a unidade cristã. A Bíblia, ela reprova terminantemente essa questão. O pastor Arlan mencionou aqui na vigília, Provérbio 30, verso 15. Vocês conhecem esse texto?
fala sobre a sanguessuga. A sanguessuga faz o quê, gente? Suga, não é isso? E lá em Provérbios 30, 15, fala que a sanguessuga tem 2 filhas. Olha só, ela tem 2 filhas. Sabe quais são o nome delas? Quem sabe? Dadá. É o sentido, ó, vê nós. Só suga, mas não oferece nada, não contribui em nada, não ajuda em nada. É aquela pessoa que quer atenção, mas não dá atenção. Ela quer ajuda, mas não ajuda ninguém. Ela quer visita, mas não visita ninguém. Pessoas egoístas que só pensam em si mesmo. Pessoas que estão voltadas para o seu próprio umbigo, só ela. Está satisfeita, pronto, não se preocupa com ninguém. E a fé cristã, meus queridos, apesar da salvação ser individual, a fé cristã ela tem o seu caráter coletivo. Não tem como você ser crente sozinho. Não tem como você servir a Deus sozinho. E lá em Provérbios 18:1, eu quero ler com vocês rapidamente, esse texto, olha o que esse texto vai mostrar acerca do isolamento. Pessoas que se isolam e falam, não, estou vivendo a minha vida, e ninguém tem nada a ver com ela, e quem manda na minha vida sou eu, e eu não devo nada a ninguém. Olha o que o proverbista vai dizer. Busca seu próprio desejo, aquele que se separa. Ele insurge-se contra a verdadeira sabedoria. Eu poderia explicar esse texto, mas eu quero ler em uma tradução melhor, mais clara. Os irmãos já estão pegando a pista aí, como é que a gente faz para a gente entender a Bíblia. Um texto está um pouco nebuloso, vai para uma outra tradução recomendável, atualizada. O solitário busca o seu próprio interesse, o egoísmo, o isolamento. Ele está procurando o próprio interesse. E insurge-se contra a verdadeira, ele está se opondo à verdadeira sabedoria. NVI agora. Quem se isola, busca interesses egoístas e se rebela contra a sensatez. Não, mas minha vida mando eu, não gosto muito de estar muito enturmado. Meus irmãos, a igreja ela é una. Comunhão, unidade. Quando Deus criou o homem, Deus já criou o ser humano sociável. Deus, quando criou Adão, Deus viu que ele tinha a necessidade de o acompanhar. Deus criou a mulher para ele. Vocês perceberam? E Deus, quando criou o homem à sua imagem, traz essa característica, esse aspecto. O ser humano ele não é um ser isolado. Não, é sociável. Deus criou o ser humano para os relacionamentos. E a igreja é o corpo de Cristo que tem que se manter unida e em comunhão. Então, essas 3 ameaças que nós mencionamos aqui, nós precisamos fazer frente. Nada de maledicência, de fofoca. Vamos orar. Se sua língua coçar, como o pessoal diz aí fora, você pede, queima a minha língua. Os irmãos não sorriram não, né? Eu falei sério? Queima a minha língua, Senhor. Controla aí, não é isso? Refreia a língua. Segundo, tenha cuidado com ódio. E terceiro, tenha cuidado para você não ser uma pessoa egoísta, porque o egoísmo compromete a unidade da igreja. Agora, quais são as virtudes que são necessárias para que a unidade venha a ser mantida? Vamos lá? Efésios capítulo 4, versículo 2. Foi mencionado pelo pastor Arlan na vigília, eu quero retomar de relance. Paulo está falando sobre o andar em unidade, e ele vai mostrar aqui virtudes que são necessárias para que isso venha a ser uma realidade. Quais são as características que devem constar para que a igreja venha crescer em unidade? Vamos lá? Com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor. Aqui está 4 características que não pode faltar na vida do crente para contribuir na preservação da unidade da igreja. Primeira, humildade. E você percebe ali que Paulo diz que é com toda humildade. Não é uma humildade parcial ou aparente. É uma humildade total. Você tem que ser humilde. Todos os crentes devem ser humildes para contribuir na preservação da unidade da igreja. Nada de orgulho, irmãos. Nada de querer ser melhor do que ninguém. Humildade. Segundo, mansidão. Se perceberam ali, a mansidão, como o pastor Arlan já falou, não tem nada a ver com a pessoa ser fraca, ser inexpressiva, nada disso. Mansidão é poder sob controle. É você ter direito, você ter autoridade, mas você ter controle para você administrar. Então, diz respeito, descreve uma pessoa mansa, cortês e até mesmo bem educada. Terceira característica, longanimidade. Quem sabe o que é isso? Eu estou fazendo uma pergunta provocativa, porque quem está na vigília aqui deveria saber. Ó, de ânimo longo, irmã Crislândia aqui. Longanimidade, está falando de um ânimo longo, esticado. A Bíblia fala que Deus é longânimo, Ele é tardio em irar.
Então a ideia aqui é o seguinte, você não é pavio curto. O crente não deve ser pavio curto, não. Pensa que qualquer coisinha está explodindo, não. Tem que ser longânimo, ânimo longo. Ele demora para se irar, ele tem o ânimo esticado. E isso aqui é uma virtude do Espírito Santo. A Bíblia vai dizer em Gálatas 5:22, mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. É necessária a longanimidade. E ele finaliza dizendo, suportando-vos uns. Aqui é servir de suporte, não é apenas tolerar, é servir de suporte, ajudar a carregar o irmão. Agora vamos ver como é que a gente pode expressar a unidade, a comunhão, na igreja universal, a igreja geral. Nós estamos aqui, igreja local, como nós podemos demonstrar essa unidade, essa comunhão com a igreja geral? Vamos lá? Coloquei algumas coisinhas ali, oração e consideração. Veja bem, a comunhão que Deus deu para a igreja, ela é indissolúvel, é uma unidade espiritual entre todos os verdadeiros cristãos, por virtude de sua união comum com Cristo. Então, mesmo que eu não estou vendo os irmãos que estão lá em tabela agora, mas se eles estão unidos com Cristo, eu também estou unido com eles, porque nós fazemos parte de um mesmo corpo. É uma comunhão, meus irmãos, que independe de local, é indissolúvel, é espiritual, é uma unidade que há entre aqueles que estão unidos com Cristo. Pode estar em Salvador, pode estar em Brasília, pode estar no exterior, pode estar onde for, nós somos unidos em Cristo Jesus. Vocês conseguem entender? Agora, como é que a gente pode expressar essa comunhão? Orando por todos os irmãos. Eu estou aqui, mas quando eu for orar, eu sei que eu faço parte de uma grande família. Eu tenho os meus irmãos aqui da igreja local, mas tenho meus irmãos da igreja no aspecto universal. É por isso que Mateus 6:9, quando Jesus ensina a oração modelo, como ele ensinou nós orarmos? O modelo de oração. Portanto, vós orareis assim. Como? Pronto. Aí já está a dica. Pai, você faz parte de uma família. Não é pai meu, pai nosso. Então, quando você entra na oração, você automaticamente, quando você vai orar, você já é encaminhado a lembrar dos seus irmãos em Cristo Jesus. Pai nosso, e você percebe que a continuação da oração sempre vai estar no plural. Santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade. Quando começam os aspectos das necessidades daquele que pede, do suplicante, como é que funciona? Perdoa as nossas, o pão nosso de cada dia, dá-nos e livra-nos do mal. Meus irmãos, é família. Então, quando eu oro, isso aqui já quebra o orgulho. Por isso que eu falei que o egoísmo é melhor. Que o egoísmo é contra isso. É uma ameaça à unidade. Mas quando você entende que você faz parte de um todo, de uma igreja que é universal, quando você for orar, você lembra de todos os irmãos. Efésios 6:18. Fala para nós fazer súplicas e oração por todos os santos, que se refere a todos os crentes. Amém? Então, uma maneira básica de nós expressar comunhão com todas as igrejas de Cristo, ou toda a igreja de Cristo melhor. Qual é? Oração. Segundo lugar, consideração. O que eu quero dizer com isso? É que quando você entende que a igreja ela é universal, você entende que os irmãos da igreja local não são os únicos crentes que existem. E isso me leva a considerar os irmãos em Cristo de outras denominações cristãs. Vocês estão me entendendo? Que tem pessoas, meus irmãos, que entram no que é chamado de exclusivismo. Espera aí. Não é da igreja batista conservadora, então não é meu irmão, não. Espera lá. Se ele verdadeiramente está com Cristo, quando você entende a natureza da igreja geral, você fala, não, eu tenho que considerar meus irmãos em Cristo e outras denominações também. Nós não podemos ser exclusivistas. Como que dizendo, a verdade só está aqui na conservadora de jeito nenhum. Aqui é uma parte da igreja do todo, constituindo a igreja local, mas não é a única igreja, aspecto da igreja melhor. É uma parte do todo, que é a igreja universal. Os irmãos me entenderam? Você conhece alguém que às vezes é de uma igreja e fala o seguinte, não, parece que a verdade é só aqui. Crente é só quem está perto de mim. Não. A igreja ela tem o seu caráter universal. Certa feita, João, apóstolo do amor, que no começo da caminhada não parecia que ele era muito amoroso, não.
Chegou uma vez que ele pediu Jesus para que ele viesse orar e Deus viesse mandar fogo para destruir os samaritanos. Então, você percebe que a vida cristã é um tratado de Deus. A pessoa começa de um jeito, se converte e Deus vai lapidando ela. Só que ele, de fato, se tornou um apóstolo do amor. Mas antes disso, teve um outro episódio, que ele chegou até Jesus questionando, porque havia um homem que servia Jesus, mas não andava no ciclo dos apóstolos. Estava expulsando demônios. É isso que João falou? Está proibido, meu amigo. Você não vai expulsar mais demônios, não. Você não anda com a gente. Aí Jesus foi lá e repreendeu o apóstolo João. Isso mostra para nós que a gente não tem que ser exclusivista. A verdade não está só com a igreja local. A verdade está na igreja, no seu aspecto universal. Amém, meus queridos? Então, a gente tem que respeitar os irmãos. Agora, uma palavra de observação. Quando eu falo que a gente tem que considerar os irmãos de outras denominações cristãs, vocês percebem que eu estou dando uma ênfase. Igrejas cristãs, não é aparentemente. Por exemplo, existem movimentos que é chamados sectários, heréticos, que às vezes leva a Bíblia, usa a Bíblia, mas é um movimento herético. Você vai considerar pessoas que distorcem a Bíblia como irmãos em Cristo? Não. A pessoa fala assim, Jesus não é Deus, não tem como ser meu irmão na fé. Porque, como o pastor Arlan falou na vigília, só existe unidade na verdade. Então, se o crente está na verdade, independente de qual denominação for, se está na verdade, é meu irmão em Cristo Jesus. Vocês entenderam? Nada, então, de exclusivismo. O que acontece? Algumas denominações, elas podem ter pontos de vista diferentes em alguns temas. Por exemplo, nós aqui na igreja cremos que o homem é constituído de duas partes, espírito e corpo. É um exemplo básico. É uma doutrina que é importante, mas é secundária, porque não divide. Aí, por exemplo, outra denominação, os irmãos podem crer que o homem é constituído de espírito, alma e corpo. 3 partes. Isso vai dividir a gente? Não, porque são crenças secundárias, não comprometem a salvação. Vocês entenderam? Então, um pode crer de uma forma, crer de outra, mas estamos unidos. Há uma frase que eu gosto bastante de Agostinho, que diz o seguinte: nas coisas essenciais, unidade. Nas não essenciais, diversidade. Mas em todas as coisas, o amor. Então, nesses pontos que são periféricos, que não comprometem a salvação, há uma diversidade. Mas naquilo que é crucial, essencial, deve haver unidade. Se a pessoa dizer, por exemplo, a Bíblia não é a palavra de Deus, apenas contém a palavra de Deus, você tem como considerar essa pessoa como irmão em Cristo? Não. A Bíblia é a palavra de Deus de Gênesis e Apocalipse. Se a pessoa falar que não é a palavra, mas apenas contém, já não é crente. Está escolhendo o que ele quer na Bíblia. E a nossa autoridade compulsória e normativa é a Bíblia. O nosso último tribunal de recursos, a Bíblia. Ela manda, ela comanda, ela é a nossa única regra infalível e suficiente de fé e prática. Mas naquilo que é secundário, diversidade. Os irmãos me entenderam? Então, queridos, a gente não pode negociar a verdade. Se tiver na verdade, nós estamos unidos e consideramos os nossos irmãos em Cristo Jesus. Aqui uma palavra. Nós temos que ter cuidado com o chamado movimento ecumênico. Que esse movimento ele tenta unir todas as denominações cristãs para tentar padronizar todas. Não, aí a verdade não importa não, o importante é a união. Mas não existe unidade fora da verdade. É a verdade que nos une. Amém, queridos? Pronto, então, ó, irmãos, lembre disso. Tem gente que fala, doutrina divide não. E se dividir, é dividir os falsos do meio daqueles que são verdadeiros. Amém, queridos? A verdade unifica. É tão lindo você poder encontrar com irmãos que vem de outro país, de outro estado, mas você saber que ele é crente. Alegria tanto, irmãos, porque é a verdade que nos une. Não é a mentira, é a verdade da Escritura que nos unifica. E nós nos alegramos com isso. Então, são maneiras de nós expressarmos unidade na Igreja Universal. Mas em relação à igreja local, como é que a gente pode expressar essa unidade, essa comunhão? Vamos lá? Coloquei 2 coisas ali. Primeiro, que a unidade é mandamental, ou seja, é mandamento, é imperativo, é imperioso, deve ser mantido. Segundo, que a unidade é abrangente, envolve vários aspectos. Eu quero começar com o aspecto mandamental. A igreja, expressando unidade na igreja local, é o mandamento divino. Efésios 4:3. Eu quero chamar a atenção dos irmãos, nesse texto já lido, para vocês notar uma coisa que já foi explicada pelo pastor Arlan, mas que cada cristão tem que ter em mente, procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo
Quando ele fala procurando ali, é o imperativo. Eu quero que o William coloque na atualizada, para vocês perceberem melhor. Olha só. Esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Então, quando lá aparece procurando guardar, a ideia não é procurar, não, é procurar com intensidade. É por isso que vem a tradução. Esforçando-vos diligentemente. É cada crente fazer o seguinte: eu tenho que dar o máximo de mim, eu tenho que lutar, eu tenho que me esforçar com muito cuidado para preservar a unidade que foi dada pelo Espírito Santo. Então, cada membro aqui tem um papel em relação à união da igreja. Essa é questão de pessoas falar, não, mas as pessoas fazem a parte dela, vai me contemplar. Não, cada cristão, membro da igreja, deve se comprometer com a unidade dela. Temos que nos esforçar diligentemente, é um mandamento. Ou seja, se você não contribuir nisso aqui, você estará em pecado, em desobediência. Ah, pastor, mas queria viver minha vida tranquila, como usa até a gíria, né? Quero viver na minha. Se você não se esforçar diligentemente para preservar a unidade da igreja, você estará em pecado. Aí você pode cantar, pode levar a Bíblia, pode pregar, mas você está em desobediência. Você precisa se arrepender e voltar àquilo que Deus quer que você faça. Não é um papel dos pastores apenas, nem das irmãs, é de todos. Essa é uma missão da igreja, temos que lutar em favor da própria comunhão. Vocês entenderam? É mandamental. Segundo lugar, é abrangente. Me ouça com atenção. Olha como essa questão da unidade da igreja é abrangente. Eu vou apresentar para vocês aqui uma série de textos, de forma resumida, mostrando como a igreja deve ser ativa para preservar a comunhão. Escutem. Vos ameis uns aos outros. Olha o mandamento. Devemos amar uns, como o pastor Arlan explicou na vigília. Não é apenas uma pessoa amar, não é unilateral, é bilateral. Não é só um lado que deve amar, é os dois lados que devem amar de forma recíproca. Eu amo você, você me ama, amemo-nos uns aos outros. Isso faz parte da comunhão. Todos nós devemos nos amar mutuamente. O texto diz ainda, outro texto, levai as cargas uns, é um levando as cargas do outro, não é individualismo. Suportando-vos uns aos outros, consolai-vos uns aos outros, consideremo-nos uns aos outros, admoestando-nos uns aos outros, não falei mal uns dos outros, orai uns pelos outros, cada um administre aos outros. Então isso aqui você percebe como é abrangente a questão da comunhão da igreja. É eu te amar, é eu te ajudar, eu ajudar você a levar a carga, você me ajudar de forma recíproca. É uma missão da igreja local. É uma missão que nós temos com nós mesmos. Devemos lutar por preservar a comunhão. Queridos, se você já faz isso, meu irmão, Deus está te vendo. O pastor Arlan falou isso, eu quero retomar a fala dele. Deus está se agradando de você. Você que luta, às vezes, para mandar uma mensagem para o irmão, às vezes o irmão fala, você percebe. Você fala, não, tem que mandar uma mensagem para o irmão, ainda que seja amanhã. E você tenta guardar aquilo na mente, eu não posso esquecer de mandar mensagem para o meu irmão, para a minha irmã que fez falta. Será que ele está bem? Será que ela está bem? É você lutar para preservar a unidade do Espírito. Você fala, às vezes não tem nem retorno. Tem pessoas que olham a sua mensagem, às vezes não retornam, mas Deus está te vendo. Deus está contigo. Ele aprova a sua postura. Ele se alegra com quem você tem feito. Você tem feito sua parte. Ao passo que aquele que tem sido negligente, Deus também está te vendo. Ele não está nada satisfeito com você. Às vezes o irmão manda mensagem para você, irmão, você olha, às vezes tem tempo e fala e depois que não teve tempo. Deus está vendo. Deus está vendo o que você tem feito pela unidade da igreja. Então, queridos, eu quero incentivar vocês a gente ter uma comunhão mais profunda. A igreja local deve ser unificada. Olha só, eu vou dar mais alguns exemplos como pode acontecer isso. Nós devemos fazer o bem aos irmãos. Gálatas 6:10. Então, enquanto temos tempo, façamos o bem a todos, mas principalmente aos domésticos da fé. Paulo está falando que a gente tem que fazer o bem a todos, mas principalmente quem? Os domésticos da fé. Às vezes você prioriza pessoas que você nem conhece e deixa os irmãos que você conhece na mão. E Paulo está dizendo, façamos o bem a todos, mas principalmente uma prioridade aos domésticos da fé. É uma prioridade nossa. Devemos fazer o bem aos nossos irmãos. Segundo, nós somos interdependentes, queridos.
Sabe o que significa isso? Interdependente. Eu quero ler com vocês 1 Coríntios 12, 24 e 25. Mas os nossos membros nobres não têm necessidade disso. Contudo, Deus coordenou o corpo, concedendo muito mais honra àquilo que menos tinha, para que não haja divisão no corpo. Pelo contrário, coopere os membros com igual cuidado em favor uns dos outros. Esse texto fala da interdependência. O que é isso, pastor? Interdependência é que um depende do outro. Vocês entenderam? Nós estamos interligados de maneira que um depende do outro. Me permita um teste. Quem está com o celular perto aí? Você vai fazer o seguinte, com sua mão, você vai inutilizar o dedo polegar e vai tentar pegar o celular com muita facilidade. Pega aí para mim. E levanta lá em cima. Só cuidado para não cair, tem cuidado aí. Os irmãos não estão com o celular na mão não, né? Então, parabéns. Tenta pegar a Bíblia aí. Você pode conseguir, mas só que é com muita, como o pessoal antigo fala, com muita dificuldade. É muita dificuldade, querido. Ou seja, um dedinho que você inutilizou, comprometeu tudo. Você não conseguiu pegar direito o celular. Ou seja, quando um membro na igreja, ele deixa de fazer aquilo que ele deve fazer, ele compromete o corpo. Vocês estão me entendendo? Ah, não, mas parece que eu não sirvo para nada, não serve para nada, você faz parte do corpo de Jesus. Você tem privilégio, você tem valor e também responsabilidade. Nós somos interdependentes. Eu dependo de você, você depende de mim no corpo. Não tem como andar sozinho. Vocês perceberam como é que a comunhão na Bíblia é profunda, irmãos? Um depende do outro. Você não pode tentar viver a vida cristã sozinho. É uma interdependência, para a glória de Deus. Os irmãos entenderam? E aí, os irmãos conseguiram pregar o celular? Vamos lá. A gente tem alguns textos na Bíblia que eu quero mostrar para vocês. Vamos lá, em Romanos capítulo 12. Quero ler com vocês esse texto. Romanos 12, verso 10. Alguém pode ler? Olha o que a Bíblia fala, irmãos. Amai-vos cordialmente uns aos outros, com amor fraternal, amor de irmãos, preferindo-vos em honra uns aos outros. Olha como é que a gente deve se tratar? Com total de zelo. Honra, irmãos. É você honrar, respeitar, é dar o devido valor. A gente tem que olhar um para o outro dessa forma aqui na igreja local. Preferindo-vos um aos outros em honra. Quem aqui já ouviu falar da palavra koinonia? Alguém já ouviu? O quinonia, dependendo da fonologia grega aí. O reverendo está com koinonia, né? Significa o que koinonia? Comunhão. Vida em comum. E essa palavra koinonia, segundo John Stott, ela expressa 3 verdades complementares. Primeiro, o que nós somos juntos. Segundo, o que nós fazemos juntos. Terceiro, o que nós repartimos entre nós. Ou seja, o que nós somos juntos, identidade. Nós somos um. Gálatas 3, 28. Vejam comigo. Nós somos um, irmãos. Olha o que Paulo fala. Dessache, não pode haver judeu nem grego, nem escravo, nem liberto, nem homem, nem mulher, porque todos vós sois um em Cristo. Nós somos um em Cristo, é o que nós somos. Pastor, o que nós somos juntos? Nós somos um. Então isso fortalece a comunhão, a koinonia. É nós temos, irmãos, uma unidade muito intensa e estreita. É um só. Isso aqui é interessante, eu quero aproveitar a oportunidade para dizer que até nas crenças, a gente tem que estar sempre aprendendo a Bíblia para a gente ter uma mesma compreensão da verdade. É o mesmo parecer, como a Bíblia fala. Romanos 15, 5, Filipenses 2, 2, 1 Coríntios capítulo 1, versículo 10, nós temos que ter o mesmo parecer. Então, nas crenças essenciais, especialmente, todo mundo junto. Jesus é Deus, a Bíblia é a palavra de Deus, todo mundo conhecendo as verdades da palavra. Os irmãos me entendem? Sabe por quê? Porque nós somos um em Cristo Jesus. Segunda verdade, o que nós fazemos juntos. Isso é comunhão, irmãos. O que a gente faz junto? Eu queria ter tempo para ler Atos 2, mas não será viável. Mas a gente chora juntos, a gente ama uns aos outros, a gente louva juntos, a gente busca Deus juntos, a gente lê a palavra juntos, a gente tem uma vida de comunhão. Uma vida em
Mas terceiro, a verdade complementar, o que nós repartimos entre nós. Isso é comunhão, irmãos. Às vezes você ter condição de ajudar algum irmão, você está vendo que o irmão está precisando, e você não mede esforço. Fala, não, eu tenho condição, vou ajudar esse irmão. Isso faz parte da comunhão, é repartir quando tem condições. A Bíblia fala que se você tem condição, e você vê seu irmão em necessidade, e você fecha seu coração, onde está o amor? Lá em Tiago, Paulo vai dizer, onde está a sua fé? Porque a fé verdadeira, ela produz boas obras. Então, é um ajudando o outro, irmãos. Eu achei bonito, aqui na vigília, aquela comunhão dos irmãos, para mim, foi um dos melhores momentos que nós passamos aqui, em termos de virada de ano, transição de ano. Foi maravilhoso, irmãos, a comunhão, um assistindo ao outro. Teve um momento aqui, quando acabou, o irmão já pegou o veículo dele com muito amor, vou levar um grupo de irmãos para casa. É comunhão, queridos. Eu quero até aproveitar aqui, que isso tem que ser afunilado, irmãos. Temos que ser unidos. Por exemplo, tem um irmão na igreja que está precisando fazer uma mudança. Precisa mudar. Comunica com os irmãos da igreja. Se os irmãos tiverem condições, o que a gente vai fazer, irmãos? A gente vai somar. A gente vai fazer com que aquele irmão não dependa de pessoas que ele nem conhece, às vezes, que passa na rua, ele tem que falar, me ajuda aqui a tirar essa geladeira. Não. Só é marcar a hora, fala com a gente, vamos tentar alinhar. E está lá os varões lá servindo, ajudando. Isso é comunhão na prática, irmãos. Isso é nós lutarmos para preservar a unidade. Entendeu, queridos? Então, aquilo que for possível, vamos fazer pela igreja. Ajudar, consolar, o irmão está triste, vai lá, dê uma assistência, procure ver o que está acontecendo, ore por ele, interceda por ele, vamos incentivar um ao outro, vamos encorajar um ao outro, vamos animar um ao outro, porque nós somos o corpo de Jesus. Quero adiantar aqui o slide, para a gente concluir. Qual é a importância da unidade da igreja? Eu quero só ler com vocês, a gente não vai poder explicar. A unidade da igreja é tão importante que, em primeiro lugar, é uma evidência da nova vida em Cristo. A igreja ser unida, o crente ser unido com a igreja, é uma prova que realmente ele nasceu de novo. O pastor Arlan explicou para nós, é você viver digno da vocação que foste chamados. Segundo lugar, é uma evidência de comunhão com Deus. Quando você vive em comunhão com os irmãos, é uma prova que você está em comunhão com Deus, porque lá em 1 João 7 diz, se andarmos na luz como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Meus irmãos, mas o contrário também é verdade. Quando a pessoa não está em comunhão com Deus, uma das primeiras coisas que ela vai fazer é se ausentar da comunhão fraternal. Ela vê o irmão lá na frente, ela tenta esquivar, ela não quer conversa, ela não responde mensagem, porque uma coisa está ligada à outra. E se realmente você está em comunhão vertical com Deus, você vai ter comunhão horizontal com seus irmãos em Cristo. Terceiro lugar, testemunho de Cristo. Jesus diz que quando a igreja está unida, o mundo vai crer e confiar que o Pai o enviou. Então, quando a igreja está unida aqui, o mundo vai olhar, realmente, Deus enviou Jesus para salvar. Olha como é que aquele pessoal é unido. Isso é uma prova, é um testemunho da pessoa de Cristo. Quarto, testemunho cristão. A Bíblia diz que nisso conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Quinto, favorece a edificação da igreja. Quando a igreja está unida, quando a igreja está em comunhão, isso favorece a edificação da igreja. Final. Os irmãos podem até se levantar para animar aí. Vamos só ler juntos isso aqui? Quais são as implicações da unidade da igreja? Vamos lá? Primeiro, por que não concordamos com o ecumenismo? Será que tudo que a gente viu aqui já não mostra que não tem como você subscrever, concordar com o ecumenismo? Unidade apenas na verdade. Segundo, e por que a Bíblia fala de igrejas no plural? Eu já deixei para o final para deixar vocês pensativos. Eu falei que é uma igreja só. Mas por que na Bíblia você vai encontrar as igrejas de Deus que estavam em Roma? As igrejas locais, isso mesmo, a diversidade local da igreja. Glória a Deus. Terceiro, essa aqui eu não vou poder responder com você, vou deixar vocês querendo saber, viu? Por que há tantas denominações se há apenas uma igreja? Não é isso pensar? A igreja é uma, mas por que tem tantas denominações, uma diferente da outra? Será que tem razões? Tem razões, queridos. Razões históricas, doutrinárias, administrativas, mas o nosso enfoque aqui é que a igreja é una.
E se todas as denominações estiverem na palavra, nós somos irmãos em Cristo. Mas aqueles que fogem da palavra, nós não temos como manter comunhão estreita. Vocês entenderam? Esse último tópico aqui, eu queria ter tempo hábil. A gente deu um estudo aqui na igreja sobre o denominacionalismo. Quem sabe a gente pode futuramente dar um estudo aqui só sobre isso. Por que há tantas denominações na Terra, né? No Brasil especialmente. Mas isso é pauta para outro momento. Quero louvar a Deus pela vida de cada um de vocês. Amém, meus irmãos? Todos entenderam direitinho o estudo? Foi muita coisa, não? Foi muita coisa, né? Vamos orar. Curva a cabeça. Senhor, eu quero te agradecer pelo momento que nós passamos juntos aqui nessa noite de aprendizado da palavra. Nós vimos, Senhor, acerca da unidade da igreja, que a igreja é una. Nos ajude, ó Deus, a contribuir de todas as maneiras possíveis e legítimas, para que nós venhamos, ó Deus, preservar a unidade do teu povo. Nos livre, Senhor, de atritos, de fofocas, de maledicência. Nos livre, Senhor, de toda indiferença, de todo egoísmo. Que nós venhamos ser ativos na tua obra. Que nós venhamos ser ativos, Pai, no exercício, Pai, dos dons que o Senhor nos deu. Que nós sejamos comprometidos, Pai, em ajudar um ao outro, em amar um ao outro, e darmos, Senhor, suporte para uns para com os outros, que a igreja cresça em unidade. Meu Deus, por favor, Senhor, não nos desampare, que o Senhor possa nos abençoar, não somente a igreja local, mas a igreja em termos gerais, todo o teu povo espalhado em toda a terra, Senhor. Que vivamos em unidade, que vivamos em comunhão, um ajudando o outro, Pai, para a honra e glória do teu nome. A ti eu oro em nome de Jesus. Amém.